do abastecimento desses itens que nós falamos, de crustáceos e moluscos e outras espécies também que habitam o manguezal, nós temos também uma situação bem particular dos manguezais. Os manguezais abrigam larvas de várias espécies de peixes que são pescadas nas áreas marinhas. Então, quando o peixe está no estágio de larva, ele se abriga ali no manguezal e depois que ele cresce, depois de um certo tamanho, ele precisa de outro tipo de alimentação, então ele se dirige às áreas marinhas. E lá eles são pescados para serem consumidos também nas próprias comunidades ou como fonte de renda, como é o caso do dentão ou do vermelho, né, que é o nome popular de uma espécie de peixe bastante consumida ali no sul da Bahia. Então, os manguezais, eles também são muito importantes porque são o berçário de várias espécies que são importantes tanto para os ecossistemas marinhos, né, para a ecologia em si, quanto para a provisão de alimentos também, mas aí já nas áreas marinhas, tá? Um outro serviço de provisão ou de abastecimento potencial nas áreas de manguezal é a apicultura de mangue. Então, essa atividade está sendo introduzida em algumas áreas dos ecossistemas de manguezal como uma alternativa econômica para as comunidades que vivem dos recursos que existem nesses manguezais. Então, para evitar a sobreexploração de outras espécies, como os moluscos e os crustáceos, né, que vivem nos manguezais. Então, a implementação de colmeias de abelhas nos mangues, elas, para a produção de mel e própolis, elas têm um bom retorno econômico e têm um valor agregado bem grande, porque produzem um própolis muito diferente, né, o própolis vermelho, que tem alto valor medicinal, né, porque as abelhas usam algumas resinas aí que existem nas espécies vegetais aí da floresta de mangue. Então esse própolis tem propriedades medicinais bem diferentes, tá? E com isso, com essa outra alternativa de provisão, de serviços de provisão, a gente agrega mais valor de proteção aos manguezais. Então, o que a gente pode extrair economicamente dos manguezais não são só as outras espécies já tradicionalmente extraídas, né, como os mariscos e alguns crustáceos. Também se pode explorar sustentavelmente, né, se eu posso falar assim, também se pode utilizar sustentavelmente esse ecossistema de manguezal, introduzindo aí essas culturas de abelhas. Uma outra função de provisão muito importante existente em todos os ecossistemas, e aqui a gente vai falar dos manguezais, são os compostos bioquímicos. Aqui, por exemplo, nos manguezais, em algumas espécies de mangue, tem uma substância chamada tanino, né, que é um polifenol que está na casca dessas espécies vegetais. E essa substância, ela é utilizada para o tingimento de redes, de velas de embarcações, utilizada para curtume de couro, para usos farmacêuticos. São vários usos muito importantes resultantes dessa substância, do tanino, que existe na casca de algumas espécies do mangue, né? Do gênero Rhizóphora, do gênero Avicene, por exemplo.
Outro exemplo de compostos bioquímicos que estão presentes nos manguezais são biomoléculas que são produzidas por micro-organismos, por bactérias, né? Então, essas biomoléculas são antimicrobianas, antifúngicas e antitumorais. Existe uma equipe aí de pesquisa da Universidade Tiradentes de Aracaju, né? Com essas pesquisadoras aqui, que fizeram uma prospecção, ou seja, elas procuraram, né, micro-organismos, bactérias que produzem substâncias químicas que controlam os patógenos comuns em infecções hospitalares. Então, encontraram várias bactérias desses gêneros nos mangues que produzem substâncias ou biomoléculas que combatem esses patógenos, né? Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Enterococcus fecalis. São patógenos muito comuns de ocasionarem infecções em ambientes hospitalares e fora também, né? Então, eles provocam nas pessoas inflamações, né, nos pulmões, rins, coração, intestino, sistema circulatório em geral, etc. Então, são patógenos que com frequência provocam problemas nos ambientes de saúde, nos ambientes hospitalares e também fora, né, que podem ser controlados por substâncias ou biomoléculas produzidas por micro-organismos encontrados nos manguezais. Então, olha a importância das pesquisas, né, em todos nas diversas espécies do manguezal, né, as espécies da floresta de mangue, a pesquisa nos micro-organismos. Vamos falar um pouquinho sobre os serviços de regulação. O que são os serviços de regulação? Os serviços de regulação são os benefícios obtidos devido à regulação de processos dos ecossistemas. Então, nós temos a regulação da qualidade do ar. Os ecossistemas contribuem com produtos químicos e também extraem esses da atmosfera. Vamos pensar nas árvores, né, em uma floresta. Os ecossistemas, eles extraem gás carbônico, né, do ar. Essas árvores extraem gás carbônico do ar e devolvem na atmosfera, né, o oxigênio, né, nesse exemplo aí da fotossíntese, né? Então, ocorre essa regulação da qualidade do ar. Ele tira alguns elementos químicos do ar, alguns produtos químicos, e também devolve alguns produtos químicos no ar. Então, para a gente é benéfico que tire o CO2, o gás carbônico do ar, né? Para a regulação do clima, por exemplo. E é benéfico que se produza oxigênio, porque todos os seres vivos, né, a maior parte dos seres vivos depende do oxigênio para estar vivo. A regulação do clima também ocorre, né, é um serviço de regulação. Então, quando a gente tem alterações no uso e cobertura da terra, podemos ter uma influência na temperatura e na precipitação, por exemplo, né? Se a gente pensar em escala local, vamos pensar de novo na floresta, em uma floresta, tá? Se pensa na floresta intacta, a floresta em pé. Essa floresta vai estar regulando a temperatura. A gente sabe que
perto de uma área verde, por exemplo, a gente tem essa sensação de que a temperatura está mais amena. E esse é um serviço que a floresta faz. E como existe a floresta ali, a floresta ela é uma mediadora do ciclo da água. Então, perto das áreas verdes, nós temos, né, uma maior umidade, certo? Se eu cortar toda essa floresta e colocar no lugar dessa floresta uma área urbana, por exemplo, eu vou sentir em escala local uma mudança na temperatura, as temperaturas vão subir, né? E mudança na precipitação, ou seja, a umidade vai diminuir, a umidade da atmosfera ali naquele local vai diminuir. E eu também vou ter um impacto em escala global. Eu vou ter um impacto no sequestro ou emissão de gases de efeito estufa. Outro serviço de regulação é a regulação da água. O uso e cobertura da terra influenciam o potencial de armazenamento da água, que por sua vez influencia o tempo e a magnitude do escoamento da água em enchentes e recargas de aquíferos. Vamos pensar de novo na floresta, né? A gente já viu que a floresta regula a qualidade do ar. Vamos pensar então que ela sequestra gás carbônico e produz oxigênio, devolve para a atmosfera oxigênio, que é essencial para a nossa vida. Vamos pensar na regulação do clima. A floresta, ela ameniza a temperatura, então diminui a temperatura e provoca aí uma maior umidade do ar, então uma maior precipitação também, né? Porque a floresta ela participa, ela media o ciclo da água. Agora a gente tem a floresta influenciando o escoamento da água. Então, onde a gente tem floresta, por exemplo, a gente tem a água infiltrando no solo e, por consequência, nós temos menor probabilidade de enchentes em partes mais baixas do relevo. E como essa água está infiltrando no solo, existe a possibilidade de recarregar aquíferos. Agora pensem se a gente cortar essa floresta e no lugar a gente construir áreas urbanas totalmente impermeabilizadas, que é o modelo que nós temos hoje aqui no Brasil, né? Outro serviço de regulação é o serviço de regulação de erosão. A cobertura vegetal retém o solo e previne deslizamentos de terra. Vamos pensar nas florestas de novo, né? As raízes da cobertura vegetal, ela faz esse papel aí de retenção de solo, né? Segura o solo. Além das raízes reterem o solo, né? Você tem aí um menor impacto direto das precipitações, por exemplo, no solo, porque a cobertura do céu, da vegetação, ela segura um pouco esse impacto também da água. E outra coisa, a gente vai ter também maior infiltração de água, né? Então, tudo isso junto previne os deslizamentos de terra e a erosão. Vamos pensar agora na purificação da água, né? Filtragem e decomposição de resíduos orgânicos no solo e subsolo. Olha que serviço ecossistêmico super importante aí do solo, né? Então, toda essa água que percola, que penetra no solo, ela vai sendo purificada por meios físicos, né? Exatamente por causa do tamanho dos grãos do solo, né? Dos grãos que compõem o solo, e também por processos biológicos, porque nós temos micro-organismos presentes nesse solo que vão
metabolizar esses resíduos orgânicos. Então, a gente vai ter a purificação da água, que está infiltrando no solo, né? E vai recarregar um lençol freático, um aquífero. Outro exemplo é a regulação de doenças. Então, as alterações nos ecossistemas influenciam a abundância de patógenos humanos, como a cólera, e altera a abundância de vetores de doenças, como os mosquitos, né? Então, o que seria uma alteração que influencia a abundância de patógenos? Pensa na cólera, né? O despejo de esgotos não tratados nos rios. É uma alteração no ecossistema aquático que eu estou fazendo. Eu estou jogando poluição, estou jogando poluentes nos rios. Eu estou alterando aquele ecossistema aquático e estou favorecendo o desenvolvimento de patógenos como a cólera. Se eu também alterar muito os meus ecossistemas a fim de criar outras condições ideais, né, para outros patógenos, outros vetores de doenças se desenvolverem, eu também vou ter uma alteração nesse serviço do ecossistema de regulação de doenças. A gente sabe muito bem aí com a dengue, né? A gente vive nesse sistema urbano que foi alterado, né? Que antes era um ecossistema natural, foi cortado, foi degradado. E agora, nesse sistema urbano, nós criamos artificialmente vários hábitats que são favoráveis para a proliferação dos mosquitos, por exemplo, que transmitem doenças. A regulação de pestes também é um serviço do ecossistema. Como que a gente tem a degradação desse serviço, né? As alterações nos ecossistemas também afetam a prevalência de pestes que atacam cultivos, agrícolas e rebanhos, né? Fungos, vírus, bactérias que atacam os cultivos agrícolas e que atacam os rebanhos, que são manejados para o consumo humano. O outro serviço de regulação é a polinização. Então, se a gente degrada uma área de floresta, que existia certos tipos de polinizadores, imagina que eu tenha as condições super boas para desenvolvimento de polinizadores, de abelhas, por exemplo. Aí eu fui lá e cortei parte dessa floresta. Eu alterei a casa dessa espécie, alterei. Então, como eu alterei, como eu mexi na casa dela, como eu degradei, elas vão procurar essa espécie, né, essa população aí, vai procurar um outro habitat mais favorável. Então, quando a gente altera os ecossistemas, a gente altera a distribuição, né, a abundância e a eficiência dos polinizadores, porque eu estou deslocando os polinizadores de habitat. Então, todo esse processo de polinização também vai ser prejudicado. A regulação de desastres naturais também é um serviço do ecossistema de regulação. Nós temos esse serviço de regulação de desastres naturais ali na área costeira, exercido pelos manguezais e os recifes de corais. Então, por causa da estrutura mesmo, estrutura física dos manguezais e dos recifes de corais, há uma redução da energia das ondas, ou da energia do vento. Então, esses ecossistemas, quando eles estão intactos, bem preservados, bem conservados, eles
previnem danos ao ser humano, que seriam causados por furacões ou ondas gigantes, né, enchentes, enfim. Então, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aí dos manguezais. Serviços de regulação, regulação de desastres naturais. Nós temos, na primeira figura aqui, nessa linha aqui, qual seria o impacto de uma tempestade aqui, né, que ocorreu no mar e que vem trazendo essa energia de onda aqui, né, para a linha costeira. Aqui eu tenho o mangue está preservado, ele está de pé aqui. Então, esse mangue, ele segura essa energia que vem por meio de ondas mais fortes, de ondas mais altas, e protege os habitantes dessa linha de costa, né? Eu não vou ter consequências na saúde, na vida das pessoas, consequências na economia. Se eu tirar o mangue, se eu cortar o mangue, degradar o mangue, olha os impactos que essa força de ondas mais fortes, né, mais altas e que vem com mais força, causam, né, ao ser humano. Posso causar mortes, pode ocorrer mortes, né, de pessoas, olha, enchentes, prejuízos econômicos bem altos. Então, o que acontece? A estrutura do manguezal, a estrutura mesmo da floresta de mangue, né, ela segura, ela dissipa a força do fluxo da água. Então, essa estrutura vai dissipando essa energia que vem com as ondas mais fortes e mais altas. Ela vai dissipando, dissipando, dissipando e protege a linha costeira. Então, a gente está vendo aqui aquela primeira figura um pouquinho maior. Eu tenho um fluxo de água muito forte aqui, vindo em direção da linha costeira, causada por alguma tempestade no mar, por exemplo. E o mangue, a floresta de mangue, segura essa energia que vem caminhando para a linha costeira. Então o mangue ele dissipa essa energia e protege o ser humano, suas construções, né? Além dos próprios ecossistemas que estão aqui na linha de costa, né? Se eu não tiver o manguezal, olha o que acontece, eu não tenho essa proteção contra desastres naturais. Então, olha a importância de manter em pé essa vegetação de mangue. Olha a importância de preservar, de conservar ou de recuperar esses ecossistemas. Nós vimos até agora a importância para comunidades locais, para a própria subsistência, para a própria sobrevivência, como fonte de renda, das espécies que habitam aqui, o próprio ecossistema de manguezal, como também para espécies que usam o manguezal como berçário. Então, elas vêm quando estão juvenis, né, quando são larvas, por exemplo, espécies de peixes, e se desenvolvem aqui nesse ecossistema e quando estão mais adultas voltam para o mar. E essas espécies são super importantes, né? Várias espécies de peixes, por exemplo, são muito importantes como fonte de renda das comunidades e também para a própria subsistência. Agora, esse outro serviço de regulação aqui
Aquele foi de provisão, certo? De produção de alimentos. Agora, esse serviço de regulação, olha como é importante também, né? Como é importante a presença desses ecossistemas. Ele protege a linha de costa. O que é um serviço muito importante, porque com as mudanças climáticas globais, nós temos essa previsão de aumento do nível dos mares, dos oceanos, nível do oceano, né? Porque o oceano é um só. A gente tem essa vulnerabilidade, então, das comunidades ou das construções que estão bem aqui na linha de costa. E olha o papel muito importante dos manguezais para a proteção, né, desses impactos que podem ser causados pelas mudanças climáticas, além das tempestades mais frequentes, ciclones tropicais, extratropicais, enfim. Um outro serviço muito importante que ocorre nos ecossistemas de manguezal é o sequestro e fixação de carbono. Os manguezais são ótimos sequestradores e fixadores de carbono, né? Então, por isso que esse carbono é chamado de carbono azul. É o carbono que é sequestrado e fixado por ecossistemas costeiros. Nós temos, então, as espécies da floresta de mangue que perdem as suas folhas. Isso a gente chama, esse acúmulo aqui no sedimento, né, a gente chama de serrapilheira, todas essas folhas, essa matéria orgânica das folhas, serrapilheira ou folhagem, normalmente a gente chama de serrapilheira. Então, como as condições aqui nesse fundo, né, lodoso, nesse solo do manguezal, ele tem baixa concentração de oxigênio, a taxa de decomposição dessa serrapilheira, dessas folhas, dessa matéria orgânica que cai do mangue, ela é muito baixa. Então, tem uma baixa taxa de decomposição, só que tem muita serrapilheira, muitas folhas, né? Muita matéria orgânica caindo aqui nesse solo que decompõe a uma taxa muito baixa. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um acúmulo de carbono aqui, né? Então, eu vou ter essa fixação, esse sequestro aí feito pelos manguezais, ok? E esse é um serviço do ecossistema muito importante também, além desse serviço aqui de proteção, de regulação, de proteção contra desastres naturais, né? Se a gente for pensar nas mudanças climáticas globais, esse serviço do ecossistema de sequestro e fixação de carbono é imprescindível para tentar harmonizar as concentrações de gás carbônico, de carbono que a gente tem na atmosfera hoje em dia, né? Essas concentrações de carbono na atmosfera, elas estão muito altas porque o ser humano degradou muito os ecossistemas, né? E alterou a concentração do carbono nos reservatórios naturais. Então, por exemplo, a gente tem ali os locais onde se extrai petróleo, né, que são locais onde se tem um reservatório com grandes concentrações de carbono. Então, o ser humano foi lá, o ser humano extrai o petróleo, então traz essas quantidades de carbono que estavam estocadas ali quietinhas, traz para a atmosfera, e a quantidade de carbono que tinha na atmosfera, que era X, ficou X mais 10, por exemplo. Então, isso está desregulando o clima do planeta. Então, e ao mesmo tempo que
O homem está trazendo à atmosfera, por exemplo, uma quantidade maior de carbono do que seria o estoque atmosférico normal. O homem está degradando as florestas que são sumidouros desse carbono atmosférico. Então, todas as ações de degradação do meio ambiente, elas estão levando a essas mudanças climáticas globais. É super importante a recuperação de manguezais, a conservação, a proteção dos manguezais, porque essas mudanças climáticas, elas são reais, né? É um custo baixo, se você for analisar, um investimento muito baixo para recuperar essas áreas ou para proteger essas áreas, né? E um benefício muito alto. Outro serviço de regulação que nós encontramos nos ecossistemas de manguezais é a retenção de sedimentos. Tanto de sedimentos, a gente tem aqui a área de manguezal, certo? Tanto de sedimentos que vêm dos rios, da área continental, então a área continental traz esses sedimentos, quanto dos sedimentos que vêm aqui do mar. Então, essas espécies, né, da floresta de mangue e mais micro-organismos que existem aqui, retém esse sedimento e acumula esse sedimento. Então, faz um papel muito importante na retenção de sedimentos, os sistemas de manguezais, tanto sedimentos que vêm dos corpos hídricos continentais, né, em direção ao mar, quanto os sedimentos que vêm do ecossistema marinho.